Hoje estou de frente com o empresário Celso Loduca, publicitário e sócio da Casa do Saber, um importante núcleo de cultura em São Paulo e Rio de Janeiro também. Ok. Loduca é paulistano do Tatuapé e cresceu no bairro do Brooklyn. É fundador da agência que leva seu sobrenome e que hoje tornou-se referência na moderna propaganda feita no Brasil. Ele tem uma vida pontuada por situações inesperadas. Foi Hare Krishna, mochileiro, professor de biologia e produtor de shows populares. Loduca está lançando agora um livro em que conta a sua trajetória na publicidade, além de relatar histórias curiosas e divertidas. Nós vamos conversar sobre tudo isso e procurar entender como é que uma pessoa pode se tornar criativa 24 horas por dia. E eu não estou conseguindo largar o livro, porque a sensação é muito bom. É muito bom. O que é isso na capa do seu livro, Então Loduca? é um verniz que dá uma sensação de toque de veludo e etc, que eu adorei, que eu vi num livro do Paulo Coelho. Paulo Coelho e eu copiei. Fez a orelha do seu livro. Vocês são amigos assim? Eu me considero bastante amigo dele. Mas é coisa recente ou faz tempo? Não é da época. Não é da época de músico? Não, não é. Na verdade, ele era meu ídolo. Né? Claro. Ele era meu ídolo da época do Raul e etc, etc. Depois, bem mais tarde, agora, como publicitário, eu fui fazer uma campanha e fui encontrar com ele em Paris. E aí começamos a conversar e etc. E viramos amigos muito íntimos. Que bom. E o Paulinho Lima, que faz o seu prefácio, é uma graça, grande jornalista. E é teu amigo também. É meu amigo também. Essas coisas importantes na vida da gente. Eu tenho amigos bons. Não, e essas coisas importantes na vida da gente, a gente entrega nesse momento para os amigos, tá certo? Exatamente. Que vida doida é essa? Me diz. Você começa por onde? Pelo professor de biologia? Eu com 17 anos eu saí da minha casa, de uma classe média alta, estudei no Dante, tarará, mas eu queria fazer a minha vida desde o começo. Quer dizer, esse Loduca é mesmo um italiano ali grudado, porque estudar no Dante é uma bandeira. Eu sou o italiano dos quatro avós. É? Pazetto, Righetti, Rossoni e Loduca. Nossa Senhora. Eles têm a nacionalidade italiana também. Ah, também? Também, meus filhos, tudo. Aí eu quis... Na verdade, acho que nessa época eu sentia um vazio, assim, parecia que minha vida era meio sem sentido. Não que ela tenha um grande sentido hoje, não muda tanto, mas eu estava procurando isso. Talvez. Um pouco que eu falei, me sentia um pouco fora do mundo, parecia que eu tinha vindo de Marte, eu brincava que Deus tinha errado na hora do despacho, e eu era Marte e vim Terra e tal. Aí eu quis, de verdade, preencher isso tudo e precisava fazer isso sozinho, não com os meus pais, que são ótimos, então não era nada contra eles especificamente. Aí fui começar minha vida do zero, dando aula em cursinho, era muito bom nisso. Em biologia? Aluno, eu era bom aluno, sabia as coisas. Esse cursinho não exige diploma, exige que você seja bom, né? Porque como ele não dá diploma. Aí fui dando aula em cursinho, fui me sustentando. Quer dizer, você já era um bom comunicador? Não era, eu morria de medo. Mas você era um professor. Eu virei. Ah, bom. Eu virei. Eu morria de medo de dar aula no começo. Porque aquelas 400 pessoas. Aí chegou um professor e falou assim, só pensa numa coisa, aquilo que você vai falar, eles não sabem nada. Portanto, eles não têm como te julgar, porque o medo que você tem disso é julgar. E você sabe o que me ajudou muito? Porque eu falei, bem posto. Aquilo que você sabe, eles não sabem nada. Portanto, fica tranquilo, vai lá e fala. Se você falar bobagem, eles não vão saber. Porque o medo é de você errar, sei lá, né? E aí isso me deixou tranquilo e me treinou também, na verdade, de poder falar. Mas consta que você chegou a cursar 6 faculdades, abandonou todas. Que 6 faculdades? Física, Química, Biologia, Engenharia, Psicologia e depois Comunicações. E você ia abandonando há quanto tempo depois de chegar lá? Depende. Era uma busca verdadeira. Tudo, na verdade, faz parte... É o mesmo assunto. Mas eu acho... Eu saí de casa para buscar uma coisa, a história do Hare Krishna, a história do... Fui Rosa Cruz Áurea, sabe? Não, peraí que ainda quero chegar no Hare Krishna. Mas é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. É uma busca de um sentido, de uma coisa. Aí você vai numa faculdade... Eu não sei se aconteceu isso, mas você acha que vai ser o máximo, você chega lá...
é meio uma continuação da escola, não tem nada demais. Aí você, bom, eu acho que não dou para isso, eu vou fazer outra coisa, aí não é isso. Aí chega uma hora você descobre que eu não tenho muito a ver com esse negócio do ensino acadêmico, não funciona comigo. Não me dá prazer. Né? Apesar de eu adorar aprender, que são coisas diferentes. Mas você né? sabe que eu acho que é isto mesmo, quer dizer, se não fosse tão caro e se não fosse sempre uma urgência você ter uma profissão nos dias de hoje, particularmente, com esse mercado disputado como ele é, eu acho que seria o natural para todo adolescente, porque eu acho uma sacanagem alguém aos 17 anos ter que eu não escolher. sei, né? Então, é isso mesmo, não dá para saber, é o fim da picada você tentar, vou ser médico, e aí a vida é comprida. Hare Krishna, você saía de... Não, eu não vendi, eu não fui Hare Krishna exterior, vamos dizer assim, né? De raspar a cabeça e vender incenso. Vender laranja, cor de laranja? Não, mas eu dancei e cantei muito Hare Krishna. Onde? Aqui em São Paulo tinha, primeiro num templo que tinha, onde hoje acho que é Vicente Hall, que é ali na Zona Sul, e depois num templo que tinha perto naquela avenida que dá na cidade universitária. Bom, nós estamos falando para o Brasil. Faz tempo, centro de São Paulo e... É Zona Sul e Zona Oeste ali, acho que é a cidade universitária. Quanto tempo você conseguiu ficar com os Hare Krishna? Também não foi muito. Porque eu acabava, talvez um ano e meio. Mas eu gostava muito de cantar, dava um prazer enorme mesmo. É verdadeiro o prazer que você sente, ficar cantando um mantra o tempo inteiro, etc. Aí fiz yoga, é a mesma época, né? Fiz yoga, virei macrobiótico, uma coisa vai puxando a outra ali. Uma coisa vai puxando a outra e desemboca no oposto disso tudo, que é o demônio da propaganda. Publicidade, a propaganda é o oposto. Se você pensar como saiu do espiritualíssimo para a sociedade de consumo, para o incentivo ao consumo. É o mundo capitalista. Faz parte também de um processo meio objetivo aí da vida. Como é que você foi parar? Nesse processo todo, então, é muito objetivo, é muito racional isso. Nesse processo todo de busca, vamos chamar assim, que não parou, né? Talvez esteja mais calmo, mas não parou. Mas nesse processo de busca eu fui tive duas, casei, né? Casei não, morei junto. Depois eu acabei casando até, porque meu pai, advogado, falou que se eu não casasse, minha filha não ia ter direito. Ele me assustou, ele mentiu para mim. Que você teve filhos muito jovem. Eu sou avô, né? Eu sou avô de uma menina, eu tive filho com 21 anos, a primeira. Depois a segunda com 22, a terceira com 30 e eu tenho um molequinho que eu tive com 45. O molequinho do seu casamento? Quarto. Do seu quarto casamento? É o atual? Não, agora eu não estou casado também. Então você tem 4 filhos. Bom, vamos lá. Mas vamos... Onde eu estava? Eu estava explicando a história, como é que eu fui. Então eu tive 2 filhas, aí me separei. Na verdade, a minha mulher se separou de mim e tal, mas o dinheiro que o professor ganha mal. Sério, o professor não é absurdamente injustiçado. Hoje absurdamente. Sempre foi, né? Pelo menos antes tinha prestígio. Hoje nem o prestígio tem, né? Ser professor antes até era alguma coisa. Não na minha época, antes até, né? Lá atrás. Hoje não tem nem prestígio nem dinheiro. Naquela época também já não tinha muito. Então, eu dava 80% do que eu ganhava como pensão. Não porque eu era obrigado por lei, até que por lei não é isso, mas porque eu queria que minhas filhas... justo. É claro. E aí a minha vida acabava com 24 anos, ficava meio esquisito. Eu dava aula das 7 da manhã às 11 da noite. Eu falei, e agora? Né? Essa profissão não vai me dar muito para frente, preciso mudar e etc, etc. Aí tinha um amigo, que é o Márcio Kanda, meu amigo de escola, do Dante e tal. É um japoiana, que é japonês com baiana. E ele falou, ele era meu grande amigo naquele momento, ele falou, eu acho que eu vou fazer propaganda. Ele fazia economia, ele falou, acho que é um negócio mais legal, parece que dá dinheiro. Eu falei, dá dinheiro? O assunto para mim era esse. Eu falei, dá dinheiro? Ótimo. Eu acho que eu vou fazer também. Deixa eu ver o que é, o que eu posso fazer. Aí eu lembrei que eu ganhava os concursos, sabe aqueles concursos de redação na escola? Claro. Não sei se tem hoje ainda. No Dante tinha concurso.
Não é só fazer a Hoje redação. não devem ter, porque a gente vê de feio. barbaridade escrita em qualquer lugar. Mas tinha aqueles concursos, e eu ganhava esses concursos, sabe? Minha mãe, minhas férias, ou qualquer coisa, o tema, e eu ganhava vários. Eu falei, pô, eu tenho até na minha sala o diploma, o primeiro, que eu ganhei isso, que é o que me lembra de por que eu estou aqui. Aí eu falei, eu acho que eu sei escrever, né? E talvez dê certo com essa história, ou pelo menos as pessoas acham que eu sei escrever, né? Que é diferente de eu acho que eu sei. E, bom, escrever, eu posso ser escritor, que fora o Paulo Coelho, no Brasil não vai muito bem, e meu assunto era dinheiro, jornalista, que também não ganha tão bem, e publicitário, que ganhava melhor. Eu falei, bom, eu vou ser publicitário mesmo, tá certo, acho que é ótimo, e eu posso me dar bem, porque meu julgamento era, tudo bem, propaganda paga bem, mas eu tenho a ver com isso? Mas o meu julgamento é meio besta, tá certo? Olhando hoje, é de uma inocência... Você tem que objetivar um pouco essa conversa, senão nós não vamos poder falar de outros assuntos aqui. Você viu que você ainda está escolhendo aqui, né? Não, mas eu tô tentando explicar o que de onde eu cheguei e falei, tá bom, eu vou fazer. E comecei... Mas começou como? Prestei... sempre prestei faculdade, aí eu parei da aula à noite, pedi pro meu pai e pra minha mãe para voltar para casa, falei, não vou ter grana para pagar a pensão toda, se eu vou parar de dar aula, tal. Voltei para casa. Comecei a fazer faculdade à noite e dava aula de manhã e de tarde. Fiz 6 meses de SPM, tentei um estágio, consegui o estágio na Standard, que hoje é a Ogilvy. Passou 3 meses... A Standard era o máximo. Era o máximo, então, Não naquela era a Standard que tomava conta da Rodia, essa coisa... Da Shell, da Rodia, etc. Era o máximo. Era uma hiperagência, foi inclusive o Aurélio Giulianelli, que morreu agora o ano passado, que foi quem me deu a oportunidade. Aí chegou lá, passou 3 meses, os caras me contrataram. Eu falei, puta, que maravilha. Pô, mas você chegou dando ideias já? Então, criando... eu cheguei mais desavisado ainda, porque quando eu fui fazer estágio, eu tive que parar de dar aula à tarde. Aí eu cheguei e falei, pô, eu quero fazer estágio, mas eu não posso fazer de manhã, porque eu dou aula. Só posso de tal hora a tal hora. O cara é tão débil mental que ainda colocou imposição. Eles falaram, tá bom, vai, fica aí. Acho que eles não acreditavam tanto assim. E aí passou 3 meses, eles me contrataram. O salário inicial que eu tinha lá era muito semelhante ao salário que eu tinha como professor, trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Quer dizer, a publicidade virou aquele cofre, aquele baú. Estava começando ali. Nessa época, já estava começando a ficar... 84 isso. Já era uma coisa sofisticada. Já mexia com uma coisa sofisticada. E aí já. Depois foi criando... Mais ainda. E pequenos monstros. Como é que você não ficou um que pequeno quer dizer monstro? pequenos monstros, grandes egos, é isso que quer dizer. Você teve o seu momento de bobeira ou não? Durou muito pouquinho. Quanto tempo durou? Uns 2 anos. Por quê? Porque eu tive logo, com 2 anos de profissão, eu ganhei um leão em Cannes. Mas eu era tão desavisado que eu não tinha dimensão do que era ganhar um leão. E ganhar naquela época era infinitamente mais importante de qualquer leão que você ganhe hoje. Era muito difícil ganhar, muito difícil. E eu não fazia ideia disso. Mas Você aí as ganhou com pessoas... qual? Eu ganhei com um filme para o Banespa, que não existe mais, para imposto de renda no Banespa. Como fica aquela história da isenção dos 10%? Ah, isenção dos 10%. Um minutinho só. Não tem problema algum, cavalheiro. A questão das notas. Um minutinho só. Pois não. Pode não parecer, mas é muito fácil se entender com o leão. Onde é que eu declaro a minha sogra? Ah, só sogra. Declarar sogra. Só pode deixar a sogra de fora. O carro novo. Ainda mais quando você tem ao seu lado funcionários especializados que falam como você e como ele. Entregue sua declaração no Banespa. A gente só tem fera. Que ótimo. É bom ser especial. É bom ser cliente Banespa. Aí quando as pessoas valorizavam tanto isso, eu comecei a achar que era importante mesmo. E aí o Jacques Levkovich, que é um cara fantástico da Liu Lara, que havia me escolhido para ser dupla dele, ele acabou chegando e falando para mim, bom, então vamos montar uma agência, você vai comigo. Eu montei a agência com ele.
Não como sócio, ele como sócio, mas eu junto com o Benjamin Steinbrück e tal, com o André Bretti. E a agência foi um fracasso fenomenal. É mesmo? E eu achei que a minha vida tinha acabado ali, a minha carreira tinha acabado ali. E foi, eu acho que a melhor coisa que aconteceu Porque pra mim. aí o ego Não recolocou deu você. muito tempo, sabe assim? Eu não tive muito tempo de ficar... Mas peraí, nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o empresário publicitário Celso Loduca, o autor do Que Interessa é a Vida, a biografia de uma agência de propaganda, que é um livro com uma carreira muito interessante. Vou explicar por quê logo que a gente voltar. Até já. De frente com Gabi. Estamos de volta de frente com o empresário e publicitário Celso Loduca. E no bloco anterior eu terminei dizendo que o que interessa é a vida, que é esse lindo livro, a biografia de uma agência de propaganda. E é uma biografia de uma agência de propaganda, é na verdade muito da biografia do homem que está aqui na minha frente, o Celso Loduca. É um livro lindo e que tem muito boas intenções. Você não fez um lançamento oficial do livro, como é que vai se dar isso aqui? O livro, nós temos 2 tipos de livro, o e-book, que todo mundo pode baixar agora de graça no site da agência, que é loduca.com.br, e baixa de graça, e é legal porque é um e-book do jeito que a gente acha que tinha que ser. Ou seja, eu falo uma palavra, você clica lá, aparece o filme, aparece as coisas, etc. Não é só letrinhas. Ah, legal. Né? Ele tem hipertextos, Ele é ilustrado etc. É mesmo. só você clicar, ele entra o filme, clica, entra a referência, fala do Krishnamurti, lá, pum, clica. É interessante. E, se alguém quiser baixar em PDF, pode também. Mas o que a gente recomenda, se alguém quiser o livro físico, além do outro, que é de graça... Que é bom de passar a mão, além do mais. Pelo menos para dormir, né? Botar Não, e assim. lindo de doer. Tudo aqui, que lindo. doe para o GRAAC a partir de R$ 45. Comprove isso para a gente que a gente manda o livro físico. Comprove, quer dizer, mande, ó, fiz a doação, etc. E o livro físico vai para a pessoa. Muito bonito. E você resolveu isso por quê? Primeiro porque não tinha muito sentido a gente querer monetizar o livro, né? Segundo porque o GRAAC está neste momento fazendo uma campanha, inclusive seria interessante que todo mundo participasse, para construir um novo hospital, que é para crianças com câncer, etc., uma nova ala do hospital, e que está pedindo doação, precisa de 8 milhões. E, claro que a gente não vai conseguir ajudar tudo isso, mas a gente resolveu falar, bom, vamos dar a nossa ajuda. A gente imprime o livro, tudo, quer dizer, é a nossa doação através das pessoas. Como é a publicidade hoje em comparação com a sua? É igual de quando você começou? É completamente diferente de um jeito e exatamente a mesma de outro. Por quê? A minha maneira de enxergar o que eu faço é, primeiro, conhecer e gostar de gente, que isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu preciso saber ler as pessoas de alguma maneira. Tem um determinado tipo de empatia. Via pesquisa, via isso, não importa, mas eu preciso saber ler as pessoas. Então, as pessoas estão aqui, as marcas e os produtos estão aqui, e o meu trabalho é saber fazer essa relação. Não. Isso é igual. Sempre foi e sempre será, né? Não importa como isso se manifesta. A maneira de manifestar é absolutamente diferente. A gente vivia num mundo onde publicidade era feita para rico, na verdade. O Brasil não tinha um mercado de consumo verdadeiro. Né? Era lá em cima que tinha... Primeiro que tinha dinheiro para comprar televisão. Né? Segundo que tinha dinheiro para comprar os produtos que anunciavam lá. Ou comprar uma revista. Eu estou falando de televisão, mas tanto faz. Né? Então, era uma propaganda de empresas que vendiam para um pedacinho do país. O resto era abandonado, vamos dizer assim. E o país hoje não é isso. Ainda bem, não é madeira, mas ainda bem que o Brasil está caminhando para não ser isso. Então, né? Você diria que era uma fábrica de sonhos? Porque se só poucos podiam consumir, quem assistia... Era um mercado desse tamanho. Mas quem assistia também não tinha dinheiro. O gap entre quem... Era caríssimo uma televisão. Né? Era caríssimo. Eu me lembro, quando eu era moleque, quando meu pai, acho que foi 71, acho que começou a primeira televisão a cores, assim, né? Pô, era um negócio assim, acho que
Não me lembro quem que fez a primeira transmissão, era um evento, tem uma televisão. Ah, você está dizendo, a primeira Transmissão e o primeiro aparelho vieram mais ou a menos primeira juntos, transmissão foi numa Copa do Mundo, não foi? Não foi a de 70, não foi. Eu perdi uma aposta uma Ah, vez é? com um amigo por causa disso. Eu tinha certeza que era e Eu não é. também. Não é. Acho que eu vi Eu sangue no campo. Eu perdi. Eu Sangue perdi uma vermelho. aposta, um almoço no Fazano que eu não paguei até hoje, porque não me recusei a pagar. Mas é por causa disso. Não é. Foi em 71, foi um ano depois. Ah. Mas de qualquer maneira, era uma elite que via, que podia consumir. Porque a televisão era inacessível, o rádio era muito mais acessível e tal. Depois as pessoas foi popularizando, ok? E foi criando um gap mesmo. Teve um momento, o Brasil ainda é um dos países mais injustos do mundo, né, de distribuição de renda, ainda é, bem menos, mas ainda é, mas teve um momento onde isso era muito mais poderoso. Neste momento, você fala, pô, qual é a saída, então? Eu estou criando desejos nas pessoas. Eu não acredito que a gente cria desejos. Isso é uma discussão que a gente pode ter, que é longa. Eu não acredito que propaganda cria desejo. Ela cria o quê? Eu acho que ela junta desejos com produtos, que é um outro assunto, né? Sim, mas se você pode juntar eu um não desejo crio. com um produto, mas isso pode não dar condição a quem sente esse desejo. Então você está Condição criando financeira, um sonho. você está falando? Então você está criando Não, um sonho. Mas também, mas e daí? Qual é a solução? Eu não sei, eu quero saber não. se isso não te cria dúvidas na cabeça. Se você tem como essa consciência social e se isso em nenhum momento Não. te dá um desconforto. Dá o desconforto das pessoas e do esquema todo, da estrutura toda não funcionar com justiça. Não me dá o desconforto de achar que sou eu o criador da injustiça, que são dois assuntos diferentes. Claro. Tá certo? Eu não acho que a propaganda cria injustiça. Talvez ao contrário, estou tentando até, quase naif um pouco isso, mas talvez ao contrário. A criação desses desejos fazem também com que as pessoas pressionem, porque a justiça social aconteça com um pouquinho mais de rapidez. Talvez se as pessoas não quisessem tantas coisas, não forçassem tanto o Esse governo... é o princípio da sociedade de consumo. Exatamente. É isso. É. É botar a máquina para funcionar a partir desse desejo de consumo. E a partir daí, não é só para gerar lucro, né? A partir daí é gerar uma sociedade de bem-estar, vamos dizer. É também para gerar lucro. Gera lucro e não gera... só, eu falei, não só, E né? é uma mola propulsora, Para digamos. também de igualdade, para forçar as pessoas, né? Idealmente, sim. Agora, diga uma outra coisa para mim. Existe a propaganda enganosa? Ou é muito difícil? Com um órgão regulador é difícil Não, ainda? nós temos um órgão regulador, mas não é por isso que não tem propaganda enganosa. Tem o CONAR, que faz autorregulamentação. Eu não conheço nenhum, de verdade, assim, não conheço nenhum grande anunciante. Nós estamos falando da grande propaganda. Talvez exista, sei lá, num cantinho ali que ninguém conhece, mas estamos falando do big business. Eu estou 30 anos nisso. Eu não conheço nenhum anunciante, etc., que acredite em enganar as pessoas. De verdade, a pior coisa que pode acontecer para um cara é enganar e fazer propaganda. Se quiser enganar, é melhor não fazer propaganda. Porque a propaganda faz com que as pessoas descubram mais rapidamente que aquilo que ele está fazendo é enganar. Você faz propaganda do que for ou você tem restrições? Tenho restrições. A quê? Eu hoje não faço propaganda política, eu já fiz. E hoje eu não faço, em hipótese alguma. E eu nem vou perguntar por quê, eu posso? Pode. Pergunto por quê. Eu tive o privilégio, na minha opinião, de trabalhar com as pessoas bacanas dessa coisa de propaganda política. Eu trabalhei para o Jaime Lerner, que eu tenho uma admiração enorme, para a Luísa Erundina, trabalhei para o Lula, trabalhei para algumas pessoas assim. Hoje, e a maneira que tudo isso virou, eu trabalhava, tem que lembrar que o que está por trás do que eu fazia era, eu acho que eleger pessoas que querem diminuir a injustiça social é um bem para o país, tá? Ajudar a eleger, com a minha técnica, né? Ao mesmo tempo, a coisa se transformou num jogo tão poderoso. Perverso. Isso, e que eu acho que é um choque de realidade, foi ótimo, eu entendi como funcionava o mundo, porque tem muitas ilusões também a respeito de como as coisas funcionam, mas eu prefiro não Não fazer participar. mais. Você
Clara, porque eu acho que isso já ficou claro algumas vezes em entrevistas suas. Você quebrou completamente não faz muito tempo. Faz 7 anos. O 8 que anos. aconteceu? Quebrou o Banco Santos. Na verdade, não é quebrou o Banco Santos, é simplificar demais. Eu tinha um sócio inglês, que era o Grupo Low, e que acabou se transformando numa coisa que não era o que a gente tinha combinado. A gente se separou, para se separar, obviamente, se separou amigavelmente. Eles ficaram com uma grande parte da agência, eu fiquei com uma outra parte menor. E recomecei. A agência estava recomeçando e eu não era um cara muito ligado na parte financeira, vamos dizer assim. Eu deixava isso para que outras pessoas cuidassem. A tua praia é a criação. A minha praia é publicidade, propaganda, comunicação, estratégia e criação, né? Eu nasci assim, mas hoje eu acho mais do que criação. E gestão também. Hoje eu aprendi, eu sou bom nisso. Aí, eu deixava isso para outras pessoas cuidarem. Eu lembro até que eu se vi na televisão, quebrou o Banco Santos, no outro dia eu falei, nossa, essas pessoas que perderam dinheiro aí, que coisa, devem estar tristes e tal. Um dos meus sócios falou, nós também. Você não sabia? Não, eu não era muito ligado nessas coisas, eu não sabia que a gente tinha dinheiro lá. E aí a agência ficou muito fragilizada. Eu banquei, na minha carreira eu tinha ganho algum dinheiro, eu banquei a agência por um bom tempo, salários, óbvio, aí fiz tudo que tinha que fazer, né? Você conseguiu recuperar a agência, vamos dizer, não eu recuperar. Acho que o mais importante, assim, eu consegui não deixar que ela acabasse. Perdeu, sabe? Eu até em algum momento eu falei, acho que eu vou parar. Acho que eu vou parar, acho que eu não fracassei, né? Vou criar RAM, né? Que era uma coisa que eu já tinha pensado em fazer antes. Não dá certo. Mas aí um dos meus sócios me falou, de jeito nenhum, vamos nessa. Botei a agência para frente, botamos, né? Acho que é no plural. E aí vários grupos se interessaram em comprar a agência, porque era um ativo valioso, de uma pessoa bastante conhecida, bastante reconhecida, uma agência muito poderosa, só que estava enfraquecida do ponto de vista financeiro, então era barato. Então eu tive uma fila de gente querendo comprar, que é assim que funciona, quando está caro não tem tanta fila, né? E aí eu acabei me associando ao Grupo ABC, de todas as propostas que a gente do Nizam Guanais? Exatamente. E acabei me associando ao Grupo ABC, que foi, do ponto de vista financeiro, uma proposta não muito interessante, mas ele teve a inteligência, eu acho, de falar, você é muito bom, você deu um azar. A curva, você foi fazer a curva e o carro derrapou, tá certo? Faz exatamente do teu jeito. A maioria vinha falar, vem cá, sabe, deixa que eu faço. Ele falou, não, você é muito bom, faz exatamente do jeito que você quer. Mas eu só tenho esse dinheirinho aqui. Eu falei, tá bom, ok. E foi fundamental para mim, naquele momento, quando eu estava me sentindo um cara ruim, né? Um cara chegar para mim e falar, não, vai lá, eu acredito em você, vamos lá, mas eu só tenho esses trocadinhos. Mas foi ótimo, foi excelente para mim. E isso foi de quanto tempo para cá que você está? 7 anos. Então você está há 7 anos sócio do Nizam. Exatamente, é isso. do então Grupo você está ABC. muito bem. Olha, deixa eu fazer um intervalo aqui. O teu negócio é criar, quer dizer, de várias maneiras, e você definiria a publicidade como hoje? É aquilo que eu estava te falando. Eu acho que é juntar as necessidades, os desejos, os anseios das pessoas com as experiências que elas podem ter com determinadas marcas. É uma agência de casamento. Muito bom, adorei. Você destrui a imagem de casamento para um monte de gente. Ou das agências de casamento. Nós estamos terminando o segundo bloco de frente com o empresário e publicitário Celso Loduca. Na volta, quero falar sobre a Casa do Saber. Daqui a pouquinho. De frente com Gabi. Estamos de volta de frente com o empresário e publicitário Celso Loduca, autor do O que Interessa é a Vida, que fisicamente, assim, lindo. Se você quiser ter este livro ilustrado, belíssimo, conta a história da publicidade, na verdade, que se conta a história da agência, e a agência dele começou muito tempo atrás, conta a história da publicidade, conta a história de
vamos dizer, do que da sociedade? É um quadro... Eu acho que é um quadro de um retrato. transformação da sociedade dos últimos 18 anos. Ok. Você, se fizer isso, você ajudando a GRAAC, eles te mandam um livro. E é maravilhoso. Agora, o que eu queria perguntar, quantas campanhas a sua agência fez até hoje? Isso é a menor ideia. Não? Não. O criar é uma necessidade para você? Você é um cara criativo ou na hora de sentar e por encomenda, vamos lá? Acho que as duas coisas. Eu aprendi, à medida que você vai treinando a fazer com um objetivo, e é muito mais fácil você criar com um objetivo do que simplesmente vou criar. Antes eu era talvez um pouco mais vou criar. Eu prefiro hoje criar com um objetivo. Não necessariamente por encomenda, mas com um objetivo. E eu acho que hoje eu aprendi a fazer isso, é muito mais confortável e faço melhor. Você tem filhos entrando nessa profissão? A minha filha mais velha trabalha, e hoje é sócia da Cor, que é uma empresa de estratégia que trabalha com planejamento estratégico e inovação para marcas. E você recomenda essa profissão para os jovens que estão aí pensando no que vão fazer da vida? É difícil recomendar essa profissão. Porque? Ela é uma profissão... Primeiro, a maioria das pessoas acham que ela é uma profissão onde você vai ter aplausos e etc., mas 90% da profissão é recusas, né? Então... Rejeição mesmo? Rejeição. Isso, se você for uma pessoa que tiver muito problema em relação a isso, você vai se dar mal. Ou vai ter uma instabilidade emocional que acaba acontecendo com muita gente, apesar de talentosa, porque é um negócio... você apresenta uma sugestão, o outro não quer. E o tempo todo, não é só o cliente, né? A questão não é o cliente. O próprio ambiente da agência, hoje, eu que sou presidente, o cara vai lá e fala, não, isso aqui eu não acho legal, não vai fazer por causa disso. Se a pessoa não souber entender isso como um trabalho normal, se for uma expressão pessoal, o cara morre. Bom, agora vamos falar da Casa do Saber. Como é que você foi parar na história da Casa do Saber? E vamos começar com um ataque de uma vez para você já responder a tudo. Você vai contar como é que você foi parar? Muitos criticam a Casa do Saber dizendo que é um centro cultural para madames de sociedade. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, assim, porque... Vamos começar, como eu fui parar? O Jair Ribeiro, que é um grande amigo, e mais alguns, a Ana Diniz, e mais algumas pessoas, nós nos juntávamos, pagávamos um professor de filosofia e etc., que ia na casa de um de nós para nos ensinar coisas que a gente gostaria de saber. Todos, de alguma maneira, razoavelmente bem-sucedidos na vida, cada um no seu estágio, mas assim, estava precisando aprender de novo, né? Começamos fazendo para a gente, de repente tinha 50, 60 pessoas nas casas, e a gente resolveu institucionalizar isso. Para fazer bem feito, você precisa ter bons professores, pagar bem e criar um ambiente bacana. Isso custa dinheiro. A gente, por exemplo, não lucra R$1. Não que a empresa não dê lucro, né? Não que a Casa do Saber. Devolve tudo na casa. Nunca a gente tirou R$1 de lá. Tudo é para melhorar, para acertar e etc. Então, nós fizemos uma coisa para funcionar. Então, a gente pagava os professores muito mais do que eles ganhavam nas universidades, ou etc, etc, etc. E criamos um ambiente... Você já foi lá, tá certo? Fui dar entrevista, vamos... Para mim. É verdade. E nós... criamos um ambiente caseiro, vamos dizer assim, que você se sentisse em casa, que tem vinho no intervalo, mais ou menos tentando reproduzir o que a gente fazia na casa de cada um. Custa, né? Aquilo tem que se manter. A ideia não é que a gente ficasse colocando dinheiro, a gente colocou o dinheiro para montar e aquilo se mantém. O preço não é mesmo barato, não é verdade, assim, não é que é popular, estamos popularizando a cultura. A maneira que a gente encara isso hoje, que eu acho interessante também... Mas você, vou interromper. Eu vou responder. Você falou, você colocou uma coisa, você disse, para ter os melhores professores... Pagar bem. Tem que pagar bem. É justo. Então, a minha pergunta é se, de alguma maneira, você está constatando e nos ajudando a constatar que
o grande conhecimento, o bom conhecimento, o real conhecimento é para poucos. Quer dizer, Por enquanto, o talvez. grande público não tem acesso ao conhecimento. E não é só por dinheiro. Aí também seria um pouco simples a gente achar que o grande público não tem acesso só por dinheiro. Também não tem acesso porque lá na pré-escola e depois na escola, você também deve acompanhar isso, a deficiência escolar que a gente tem. Não adianta a gente ficar discutindo coisas como a gente ainda está falando da deficiência escolar aqui. De base. Tá certo? Boa parte das pessoas da Casa do Saber fundaram a Parceiros da Educação, que tem uma relação com o governo do Estado que adota escolas públicas, tá? Que é um outro assunto, não é a Casa do Saber, mas é um outro assunto, mas está relacionado, né? Então, na verdade, a gente discute coisas que realmente precisa ter um nível de educação mais apurado, mais aprofundado. Isso não é só uma questão de dinheiro. Acaba virando uma questão de dinheiro. No Brasil, de hoje, acaba virando uma questão de dinheiro, né? Já que as escolas particulares hoje é que são as boas, ao contrário do que já foi no passado, onde eram as públicas, né? Então acaba virando isso. Mas assim, eu não acho que nós fizemos para isso, né? Ela tem que se manter, a gente tem que pagar bem pessoas E aí? e etc. E acaba virando num preço maior que só pessoas que têm um pouco mais de dinheiro. Mas nós damos bolsa para pessoas para tão dando professores, bolsa? para professores de escola pública. Eles podem, todos eles assistir Que legal. aulas lá para poder, desde que transmitam. Quer dizer, tem uma relação, né? E também tem essa coisa desses E parceiros que de pena educação. que só estejam no Rio e em São Paulo, então. Diante desse Existe fato... uma vontade absurda do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, das pessoas reproduzirem. Por que a gente não quer fazer isso? A gente não pode manter, a gente não vai conseguir manter o controle, vai virar negócio. Entendi. E E que aí, não é a e ideia... a ideia não é essa. Você já reclamou da mídia em relação a você quando você foi vítima dela. Eu gostaria que você falasse sobre mídia. Você teve um casamento com a Cláudia Alice, você achou que eu não ia tocar nesse assunto? Não. Ah, bom, é que você fez uma cara. Não, mas eu não sei o que é reclamar. Mas Para vamos lá. reclamar, você já disse, manifestou um desconforto, uma tristeza, uma mágoa com a imprensa, numa época em que você teve aquele caso. A Cláudia Liz, você era casado com ela, vocês eram casados. Éramos. Ela teve um coma. Isso. Quando ela deu entrada, ela ia fazer uma lipoaspiração. Aliás, o que deu aquilo, afinal? O que deu? A culpa Em qual era... sentido? Não, eu estou dizendo, concluiu-se o quê na época? Não concluiu-se nada. Por quê? O CRM não chegou a conclusão nenhuma, não teve uma investigação criminal. O que tem fatos, e como eu coloco, existiu uma campanha de difamação, inclusive contra a Cláudia naquele momento, com essa fofocaiada por baixo, o que causou, o que não causou, etc. E eu acho que eu, apesar de já era um cara de comunicação, eu agi como um marido, e não como... Eu não consegui agir de outra maneira, eu acho. O que quer dizer agir como marido? Eu não imaginei que essa relação com a mídia eu não tratei de um jeito profissional. Você perdeu Eu fui gente. o prumo, foi Fui isso? gente. Eu chorei na televisão. Eu não queria dar entrevista nenhuma. Aí um cara de uma emissora de televisão falou, se você não descer, nós vamos dizer isso. Eu falei, mas pelo amor de Deus, você não pode fazer... Eu estava virado, sem dormir, eu não raciocinei, eu agi como gente e não fui muito inteligente, né? Nesse momento eu agi como marido, né? Acabei descendo para dar entrevista, obviamente eu já estava sem dormir há 30 e tantas horas, chorei na frente, aí fui criticado porque chorei na televisão, aí foi um desastre. Assim. Aí disseram, você já citou, que disseram que você usou isso... Exatamente. Não, chegaram a falar que eu e a Cláudia tramamos isso para aparecer e tal. Hoje, então, se alguém pensar, a Cláudia naquele momento, você sabe disso, era a Gisele Bündchen, né, assim, com a dimensão daquele momento, né, que o Brasil não era tão internacional assim, mas ela era a mulher do Brasil. Então, ela não precisava disso, né, de jeito nenhum. E eu fugia como o diabo da cruz desse tipo de exposição, mas eu não tive muita... Eu teria alternativa. Olhando depois, você fala, eu poderia ter mandado todo mundo... Olhando hoje, a distância... claro. Eu ia falar, não vou dar entrevista, coisa nenhuma, você que se dane, fala o que quiser, depois eu te processo. É o que eu falaria. Na época, me deu
sei lá, Aquele foi gente. estresse foi tão grande que acabou com o casamento de vocês ou não? Não, não, acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não podemos colocar desse jeito. Pelo contrário, aquilo lá foi um momento bonito até, emocionalmente, né? Não o momento em si. Mas junto, lutamos juntos, fizemos tudo junto. Você é um cara tranquilo. E você acha que você chegou a isso desde quando? A tranquilidade? É. Escrever esse Olha, livro, por exemplo. Quer dizer, não fui eu que escrevi, tá? Não? Quem escreveu foi um cara chamado André Viana, com o Paulo Lima orientando, com o pessoal da Trip orientando. O texto, que eu acho ótimo, não é meu. Mas você... O material é seu. É, 100%. Mas você ficou junto com eles o tempo todo? Claro. Então, a gente foi você fazendo, teve tá, que mexer nas suas memórias. Muito. E aí, como é que foi? Mexer com as suas memórias. O que é que você conclui hoje da sua vida até agora? Meu Como é que, Deus, olha o que que eu estou pedindo pergunta é até essa? agora aqui. O que é que você concluiu indo mexer nas suas coisas? O que é que você pode concluir da sua vida até aqui? Que você Nossa consiga expressar Senhora. rapidamente. É, então, Horrível isso. é enorme essa pergunta, você sabe disso. Mas, talvez, eu tenho tentado viver honestamente de acordo com aquilo que eu consigo compreender do momento. Eu acho que essa é a minha... E isso é uma verdade, né? Então, é claro que a nossa compreensão muda com o tempo, mas aquilo que eu acredito que é o correto ser feito daquele momento, dentro da visão que eu tenho, do limite que a gente tem daquele momento, eu sou 100% honesto com aquilo que eu acredito. Muito bom. Bom, nós estamos terminando o terceiro bloco, hoje de frente com o empresário e publicitário Celso Loduca. Nós voltamos daqui a pouquinho para o bate-bola, jogo rápido. É bom de esporte? Vamos ver agora. De frente com Gabi. De volta de frente com o empresário e publicitário Celso Loduca. A essa altura, muito mais feliz, e eu também, porque descobrimos que ele não tem que pagar jantar algum no Fazano para o amigo que falou que ele estava errado. Acabaram de pesquisar para a gente a produção do programa. A primeira transmissão a cores no Brasil foi em caráter experimental, em 1970, com a Copa do México. Falei que eu vi Mas sangue eu naquela achava isso Copa do também, Mundo. mas depois eu vi em algum lugar que eu estava errado e admiti que estava errado. Mas agora eu estou muito feliz que você... Estou livre disso. É isso. Tinha todo mundo vendo televisão aqui, eu me lembro. É uma Porque culpa a tava eu menos. de louca outra vez, porque eu ando brigando Eu com, também. com a minha memória, que anda falhando daqui e Eu também. dali. Então nós tínhamos razão. Parabéns, Ai, que você bom. ganhou um Muito obrigado. jantar no Não, Fazano. valeu tudo. Valeu tudo. Bate-bola, jogo rápido. Vamos lá? Vamos lá. A alma do negócio. Ter sentimento e honestidade naquilo que você faz. Ser publicitário. Gostar de gente. Dinheiro é. Necessário. Falta de recursos. Falta de vergonha. Prazer. Fundamental. Medo de. Ter medo. Saudade do Brasil. Leva a quê? Eu não tenho saudade do Brasil para trás. Eu tenho saudade de um Brasil onde a gente tenha uma justiça social e uma democracia verdadeira. E Celso Loduca por Celso Loduca? Uma pessoa que procura aprender ao máximo em todas as situações. Querido, muito obrigado. Eu que agradeço. Quando for comer a sobremesa desse jantar, lembra de mim. Fui eu que te recuperei esse jantar. Não, eu vou liberar ele também de pagar. Eu vou liberar Não, ele de libera pagar. não. Libera não. Então, ele não bancou marra com você, Valota? Tá aqui. O que interessa é a vida, a biografia de uma agência de propaganda. Se você for comprar esse livro, começa lá dando dinheiro para a construção de uma sede para o GRAAC, que está precisando, e leva um livro belíssimo do Celso Loduca. A gente se vê no próximo programa. Até lá.